Olá, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da aula de benefício de pensão por morte e auxílio reclusão. Lembrando que tudo que eu falei para você até agora em relação ao benefício de pensão por morte serve da mesma forma para o benefício de auxílio reclusão. Da mesma forma será aplicado, ok? Que isso fique claro, tá? Então aqui a gente deu alguns exemplos, deixei bem claro para você ali como é que vai funcionar ali a perda da qualidade de dependente em relação à emancipação, etc. Então agora a gente vai seguir continuando aqui o conteúdo da aula. Prazo para requerer o benefício, ok? Isso teve uma mudança muito recente, foi justamente que veio por meio da medida provisória 871, que foi convertida na lei 13.846, que a meu ver é completamente inconstitucional, certo? Vou já explicar para você por que eu considero inconstitucional. Mas vamos lá, qual é o prazo hoje, certo? Se falecer hoje, com a nova legislação, com a alteração legislativa, vamos lá, como é que funciona? Ora, se for maior de 16 anos, certo? Se o dependente for maior de 16 anos, vamos botar assim, maior de 16 anos. Se o dependente for maior de 16 anos, ele vai ter o prazo para requerer em 90 dias. 90 dias após o óbito, ele vai ter direito ao benefício desde a data do óbito. Desde a data do óbito, certo? Então, se o dependente for maior de 16 anos, ele vai ter o prazo de até 90 dias para ter direito ao benefício desde a data do óbito. Portanto, se a pessoa falecer no dia 1º de janeiro, ok? No dia 1º de janeiro de 2020 ela faleceu. Se ele der entrada lá pelo dia 25 de março de 2020, ele vai ter direito desde a data do dia 1º de janeiro de 2020. Vai retroagir para a data do óbito. Os efeitos financeiros serão a partir da data do óbito, se ele der entrada até o 90º dia. Tranquilo? Agora, menores de 16 anos de idade. Os menores de 16, vou botar aqui menores, 16 anos. Eles vão ter o prazo de 180 dias para requerer o benefício, retroagindo a data do óbito da mesma forma aqui no exemplo anterior, desde a data do óbito. Então, se ele der entrada até 180 dias após o óbito, vai retroagir para a data do óbito. Ele vai ter direito desde a data do óbito. Simples. Agora, passou desses 180 dias, ou passou, no caso de ele ser menor de 16 anos, e aqui passou de 90 dias, no caso de ser maior de 16 anos, ele só vai ter direito ao benefício a partir da data de entrada do requerimento, a partir da DER. Simples. Então, ele perdeu esses prazos, ele só vai ter direito a partir da data de entrada do requerimento e não mais desde a data do óbito. Simples. Por que eu considero isso daqui inconstitucional? A legislação anterior, a redação anterior à MP 871, o que era que ela dizia? O menor de 16 anos poderia dar entrada a qualquer tempo e, além dele poder dar entrada a qualquer tempo, iria retroagir a data do óbito. Veja bem, aqui no exemplo que a gente colocou, esses dois faleceram. Os dois faleceram e deixaram 2 filhos menores de idade, certo? Então, se não tiver ninguém instruído na família e tudo, ou se esse pessoal, se essas crianças forem para um lar adotivo, pode ser que ninguém dê entrada no benefício. E eles têm direito, mas por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de informação, certo? Pela desídia do Estado, pela ausência do Estado ali em orientar essas pessoas, que é só o que tem no Brasil, o que acontece?
Com essa legislação atual, ele vai ser prejudicado. O menor, a infância, a juventude, a criança, o adolescente estão sendo prejudicados de uma forma absurda, de uma forma cruel. O Estado, que deve proteger, que a nossa Constituição ela deixa bem claro, a Constituição ela diz que deve haver uma proteção à infância e à juventude. Ou seja, o menor, a criança, o adolescente, eles devem ser protegidos pelo Estado. É uma obrigação estatal, certo? Não é só uma obrigação dos pais, dos responsáveis, dos guardiões. Não, o Estado tem o dever de garantir que os menores, a infância e a juventude, tenham uma proteção maior do Estado. E aí o Estado vem com a MP 871 e destrói essa proteção ao passo no momento em que coloca que ele vai ter o prazo de 180 dias. Senão ele só vai ter direito a partir da data de entrada do requerimento. Isso é um absurdo, isso é inconstitucional. É completamente inconstitucional. Certo? Esse é o meu ponto de vista. Isso aqui você consegue derrubar. Eu tenho certeza que você consegue derrubar isso aqui judicialmente. Você consegue, isso aqui é uma aberração. Certo? Esse texto não era para ter sido aprovado, mas foi aprovado, infelizmente foi aprovado, certo? Então, antes da redação trazida pela MP 871, o menor de 16 anos de idade, a qualquer tempo que ele desse entrada, menor de 16 anos de idade, a qualquer tempo, ia retroagir para a data do óbito. Portanto, nesse caso aqui, se esses dois foram para um lado adotivo, e aos 15 anos de idade, quem adotou eles... os seus pais faleceram, não, faleceu por causa disso, daqui, não sei o que, não sei o que. Ou tá lá e vai à defensoria pública e diz, opa, vocês eram filhos do fulano de tal, que faleceram no acidente, assim, assim, assado. Vocês têm direito a um benefício. Não, mas já passou 14 anos, meu pai e minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, eu já tô com 15. Não, mas você vai ter direito ao benefício. Vamos dar entrada. Requerer administrativamente no INSS, o INSS concede esse benefício. E vem 14 anos retroativos de benefício. Agora o seguinte, cada um tinha direito a R$3.000. É R$6.000 total de benefício por mês. Multiplique por 14 anos agora. Lembre-se do 13º também. Lembre-se da correção monetária que vai rolar, certo? Você diz que é impossível? Não, eu digo que isso acontece e isso acontece no Brasil inteiro. Inclusive, aconteceu aqui no Ceará um benefício desse que foi retroagiu 14 anos exatamente e foi R$892.000 de retroativos. Porque o falecido, certo? Ele recebia o teto da Previdência Social. Então, quando retroagiu esses anos todos, foi pago quase R$1 milhão em benefício para essa pessoa, para esse dependente, certo? Então, isso acontece. Isso acontece. E é o correto de acontecer. Por quê? Porque isso é o Estado protegendo a infância e a juventude. E aí, quando vem isso daqui, a partir dos óbitos do dia, salvo engano, 18 de janeiro de 2019, é isso aqui que está valendo, certo? Não retroage mais a qualquer tempo. É isso daqui que está valendo. E eu vou lhe dizer mais, tem outros... Na verdade, na redação anterior ainda falava que esse jovem aqui, a partir do momento que ele completasse 16 anos de idade, era que ia começar a contar esses 90 dias. Ele completou 16 anos de idade, aí ia começar a contar 90 dias. Então, se ele tivesse 16 anos de idade e 2 meses e meio, por exemplo, ainda ia retroagir para a data do óbito. Ainda ia retroagir para a data do óbito, porque o prazo só ia começar a partir de ele completar 16 anos de idade. E aí vem outra observação. Para o inválido ou deficiente intelectual, mental, deficiente grave, não existe nem esses 16 anos, tá? Não existia nem esses 16 anos. Era a qualquer tempo.
Portanto, faleceu e ele está ali há não sei quantos anos, 15 anos, por exemplo, 20 anos, que ele teria direito ao benefício, mas nunca se habilitou no benefício, vai retroagir 20 anos e ele vai ter direito. Não prescreve. Nesse caso, não decai o direito dele, não prescreve, não há prescrição, certo? Porque ele é inválido, então não conta. Vai retroagir todo o período, 15, 20, 30 anos, não interessa. Se ele tem direito ao benefício, ele vai requerer e vai ter direito ao benefício. Mas a partir da MP 871, eu entendo que são 180 dias e ponto. Olha o retrocesso social inacreditável que a legislação previdenciária, os nossos maravilhosos governantes trouxeram. É um grande retrocesso social. Ah, professor, mas os cofres da Previdência, não sei o quê, Previdência social. Essa é a palavra mais importante. Previdência social. Não é visar somente o lucro, é visar o social. Esse é o objetivo mais importante da Previdência Social, além dos demais, dos outros. Mas é garantir que a sociedade ela tem uma proteção. E quando você faz isso, você está protegendo o menor, você está protegendo o inválido, o deficiente intelectual, mental, as pessoas mais vulneráveis. Você não está beneficiando, você não está amparando, não, vou colocar aqui porque ele é especial. Não, você não está protegendo, aliás, você não está beneficiando uma determinada categoria, uma determinada classe, um determinado nicho de pessoas. Não. O Estado, nesse momento, está tutelando, está fazendo o que ele deve fazer. Pelo menos é o que a nossa Constituição traz, certo? Ele está tutelando essas pessoas mais vulneráveis. Isso é o correto. Isso é o que a nossa Constituição cidadã traz. É isso que ela diz. Que a gente tem o dever, o Estado, certo? E a sociedade, não somente o Estado, mas o Estado e a sociedade tem o dever de proteger a infância e a juventude. E por que não o inválido, o deficiente intelectual, mental ou que tenha deficiência grave? A pessoa que tem deficiência grave. Essas são as pessoas vulneráveis e o Estado ele tem o dever de proteger. E quando o Estado vem e faz uma barbaridade dessa daqui, uma atrocidade dessa daqui, ele está desprotegendo e não só desprotegendo, ele está prejudicando. Porque eu só me lembro de uma pessoa, de um menor de idade, que tem um pai e a mãe que faleceu, certo? Só tinha a mãe e a mãe faleceu e era ela que sustentava. E não tem mais ninguém no mundo. Será que isso não acontece aqui no Brasil? Que morre o pai, morre a mãe e aquela criança vai para um lar adotivo? Isso não acontece no Brasil? A gente mora o quê? Na Suíça? Não, a gente mora no Brasil. E a realidade aqui é essa. Existem acidentes de carro, de transporte, de avião, etc., que morre, só sobrevive a criança. E os avós já faleceram. Não tem mais parente nenhum. Essa criança vai ficar desamparada? Não, ela vai para um lar adotivo, ela vai para uma família, etc. Mas ela não tem formação. Mas lembre-se, o Estado veio, a lei veio e disse o quê? Você tem 180 dias para requerer, criança. Menor de idade de 1 ano, você tem 180 dias para requerer. Menor de idade de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos de idade, você tem 180 dias para requerer, para ter direito a receber o benefício desde a data do óbito. Se não, é somente a partir da data de entrada do requerimento. Isso é uma barbaridade, isso é uma brutalidade, isso é uma desonestidade gigantesca que os políticos fizeram com a sociedade brasileira. Ponto. Simples. Eu vou resumir dessa forma, certo? É uma atrocidade, uma má-fé gigantesca que os políticos, incluindo o presidente, logicamente, que foi ele que mandou a MP 871, certo? E os nossos políticos maravilhosos, deputados federais, senadores, eles mantiveram isso, mantiveram essa redação ridícula, que é inconstitucional. Eles mantiveram no texto e foi aprovado. E é uma barbaridade total, certo? Por vários motivos aqui, por vários exemplos que eu citei. Enfim, a gente vai encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente dá continuidade. Vou ver aqui o que está faltando e
provavelmente a gente já vai partir para quem vai ter direito ao benefício ali, qual período que a pessoa vai receber o benefício, que é a cessação, quais são as exceções, etc, etc, etc. Muito obrigado, até o próximo bloco.